ator, produtor, cineasta, pensador da cultura nacional. Aqui ao meu lado, no Reserva Cultural, Carlo Mossi. Grande Rafael Spaca. É o maior prazer do mundo estar diante da câmera. Eu me intimido eventualmente, mas Zootropo, né? É um programão, a gente já tem combinado há muito tempo, né? Eu vou retirar meus óculos vermelhos, porque eu tenho que vender o que mais precioso em mim, a única coisa que restou ainda inabalável, os meus olhos azuis. Eles enxergam feito raio-x. Você está lançando aqui pelo Canal Brasil uma caixa com 5 filmes, né? Falta falar para o Canal Brasil lançar mais, porque é só uma pequena amostra da brilhante trajetória fílmica que você fez. Fale um pouco desse lançamento, onde Olha, encontra... o Rafael, querido, você sabe, o Canal Brasil é o ressuscitador do cinema nacional em todas as dimensões e para todos os cineastas que existiram, alguns já se foram. Eu estou ofertando essa coleção de 5 filmes que foi lançado recentemente, há uns meses atrás, na Livraria da Travessa, o maior sucesso do Rio de Janeiro, né? Fizemos uma festa absolutamente... Nunca se fez um lançamento numa livraria, não acredito, né? A assinatura de capas de filmes. E o que aconteceu, uma ideia minha, que foi muito bem aceita pela direção do Canal Brasil, né? E foi um sucesso absolutamente inimaginável. O que eu gostaria de fazer é a mesma coisa aqui, tanto que eu propus a você, Rafael Spaca, o nosso querido diretor, e fazermos aqui onde nós estamos aí, um local simpático que é Reserva Cultural. Reserva Cultural, o edifício da Gazeta, né? E a gente poderia fazer isso aqui. Aqui é um restaurante maravilhoso, super conhecido. Por que não fazermos aqui? Já falei com a menina, com a Laura, né? Laura, j'ai parlé français avec elle. Enfim, ela é francesa e ela topou eventualmente fazermos a mesma coisa aqui em São Paulo. Um big de um relançamento ou um lançamento paulista, né? Dessa coleção do Canal Brasil. A cidade merece também esse grande evento. Sobretudo, claro. Me diz uma coisa, Mossi, você falou do lançamento dessa caixa de DVDs, te espanta ou te surpreende a quantidade de fãs, de pessoas que gostam do seu trabalho? Os resquícios de vaidade de um pós-sessentão, eu estou com 67 anos, apesar de não parecer, né? Mas eu sei me manter legal, o sexo me mantém em forma. Eu sou um homem erótico, inclusive filosoficamente, ou seja, na verticalidade e na horizontalidade. Não me espanta não, apesar de eu ser conhecido mais por pessoas acima de 40 anos, que conviveram, contemporâneos da minha época cinematográfica, pessoas que hoje em dia, infelizmente, não tem mais cinemas de bairro, são cinemas elitistas dentro de shoppings, em que só 10% daquele meu povão, daquele meu publicão, frequenta, porque não tem condições. Um shopping, hoje em dia, para sair para um shopping, você tem que ter no mínimo 70, 80 paus. Tem que deixar o filho com alguém, com a babá ou com a sua irmã, tem que pagar ela, pegar o carro, estacionamento custa, o filme custa, o que custa mais caro é a pipoca, que tem que ser compartilhada, entendeu? A pizza posteriormente, e o medo de voltar para casa. A insegurança, hoje em dia, no Brasil, eu acho que é o tema número 1, né? E o cinema sofre com isso. E eu tenho tido uma grande recepção por parte de cineclubistas jovens. Eu tenho uma turma, fanzocas, muita juventude hoje está tendo um outro panorama sobre os filmes produzidos nos anos 70, as pornochanchadas, que hoje viraram cult, né? E homenageio a todos os meus colegas. Alguns filmes não tiveram, digamos, a qualidade necessária por falta de condições financeiras mesmo. Eu tive condições financeiras na época, eu pude
isso aqui agregado a uma sensibilidade de quem veio da Europa. Eu fiquei 8 anos na Europa, eu tenho toda uma estrutura europeia e a qualidade define-se também, resulta e a gente encontra, descortina-se nos meus filmes. Mas qualquer fotograma de qualquer, viu, Spaca? Qualquer fotograma de qualquer produtor, de qualquer diretor da época, por mais que tenha sido criticado e sacaneado pela crítica, tem que ser altamente considerado, porque quem faz cinema, quem ama cinema, naquela época a gente fazia cinema que tinha alma, mesmo independente do gênero de filme. Hoje em dia você faz os filmes sem medo de perder dinheiro, porque o dinheiro é perder de vista. Na verdade, você capta recursos e não tem nenhuma obrigação de fazer sucesso com aquele filme. Tem obrigação, logicamente, fiscal e demonstrar, tem um demonstrativo de gastos, né, de custos, mas não do sucesso. Isso faz com que o diretor não tenha tanta, digamos, responsabilidade ética, moral e, sobretudo, a responsabilidade estética para com o filme. Claro que não há diretor que não queira que o filme seja o melhor possível, mas não tem esse fundamento e não tem esse propósito que havia nos anos 70, porque a gente fazia filmes com o próprio dinheiro, a gente vendia um apartamento, um carro, uma bicicleta, a gente pedia emprestado dinheiro nos bancos 80% ao mês, naquela época 80% ao mês, era uma loucura, mas eu consegui me sobrepor e transcender esses problemas monetários graças ao filmes fazendo esse sucesso. Veja bem, meu primeiro filme como produtor, Como é Boa Nossa Empregada, escrita por mim, Jorge Doria, pelo querido Zavig Velder, Fernando Amaral, foi o maior sucesso na época, mais de 5 milhões de espectadores, 6 milhões de espectadores. E como os meus filmes representaram o cinema nacional e não faziam parte do grupinho da Embrafilme, do Concine, etc., o que acontece? Eles desvalorizavam numericamente os números. Quer dizer, o Gisele, por exemplo, que foi feito em 1972, na minha constatação, fez mais de 12 milhões de espectadores no Brasil e o filme mais vendido no mundo, juntamente com Dona Flor e seus maridos. Mas, oficialmente, isso não é considerado. Enfim, são pequenos itens que se defrontam diante de uma realidade que é avassaladora, porque esse problema do maquiavelismo, entre aspas, dos cineastas contra cineastas, isso representa, na verdade, uma fatiga e, sobretudo, a decadência do cinema nacional. Hoje, um filme, quando faz sucesso, leva 2, 3 milhões, todo mundo explode, os rojões e tudo mais. Qualquer filme meu fazia, na época, 3, 4 milhões de espectadores. Qualquer um, você vê... Eu iniciei, desculpe estar me alongando, quando me pegam eu já vou direto, só uma cervejinha aqui. Depois o editor corta, aí você não bebe junto comigo. Aí, diretor malandro. Né? Eu estava dizendo o seguinte, o meu primeiro filme, para vocês que não sabem, foi Copacabana Me Engana. Copacabana Me Engana é um clássico do cinema nacional em preto e branco, filmado em 1968, com Cláudio Marzo, a minha grande mestre, Odete Lara, a mulher que eu me apaixonei fisiologicamente, além de moralmente e cinematograficamente. Isso é conhecido, tanto tem no livro dela, né, Lara. Ela que me ensinou o beabá do cinema, os primeiros passos. Copacabana Me Engana, de Antônio Carlos Fontoura. E não tinha DAI ainda, não tinha problema numerológico na época, né? Em seguida, eu fiz um filme também de muita importância em termos de cenário popular brasileiro. Um filme, Soninha Toda Pura. Soninha Toda Pura foi eu sou apaixonado também por esse filme. Soninha Toda Pura com a grande, maravilhosa outra atriz que me apaixonei de verdade, que é a Adriana Preto. Tem a Elza de Castro, que mora no Rio de Janeiro, eu falo com ela todo dia pelo Face. Hoje todo mundo... Na verdade, respira o Face, né? Não tanto, eu não sou viciado nesse negócio, não.
uma vez por dia, de noite eu chego, entro, para saber quem que me escreveu, quem que me detonou, quem me mandou os beijos, quem está me paquerando, homens e mulheres ainda. O que eu tenho uns fanzocas gays é impressionante, eu respeito eles muito, mas eu digo, eu não sou gay não. Mas fazem questão de mandar fotos nus, de sunga, de pau duro, essas coisas todas, mas tudo bem, eu respeito. Né? E mulheres também, sessentonas, setentonas, oitentonas, dizem, mostre, você pode me reinventar. Eu recebi a semana passada de uma mulher maravilhosa que mora em Macapá. Você pode me reinventar, olha só que coisa legal, né? Muito bem, então, um outro filme muito importante na minha carreira, muito importante mesmo, é o primeiro filme de José Wilker. Eu que coloquei ele na parada. Eu conheci do Teatro Opinião, lá do Rio de Janeiro, batemos um papo, apresentei ao Emiliano Queiroz, que era, na época, ele falecido também, era assistente do Pedrinho Camal, que é professor na PUC, lá do Rio de Janeiro, e que dirigiu Estranho Triângulo, um filme preto e branco, com José Augusto Branco e Leila Santos, atriz. E a Lucinha Alves também, que eu vou me encontrar com ela, que eu vou filmar com ela a semana que vem. Lucinha Alves também é o primeiro filme dela, da Lucinha Alves. E o Zé Wilker eu apresentei, não precisou fazer teste nenhum, porque ele chegando com personalidade, com aquele vozerio maravilhoso, e adentrou num filme e ele protagonizou junto comigo, José Augusto Branco, esse filme. Bom, depois eu vi que os filmes estavam dando resultado. Eu fiz outro também, que logo no início, se chama Penúltima Donzela. Penúltima Donzela também é outra produção do Roberto Farias, com a Adriana Preto, José Legói, Fregolente, puxa vida, uma constelação, muitos já, na verdade, em outra dimensão, né? E eu homenageando-os o tempo todo. Um filme lindo, maravilhoso. Paulo Porto produziu juntamente com o Roberto Farias, né? Nesse filme aí eu estava em Los Angeles passei pelo teste lá na Universal, eu acho, né? High Chaparral, que eu era participar da série americana. Mas o Paulo Porto me liga dizendo, Mossi, tem um filme para você, é indispensável a sua presença aqui no Rio de Janeiro, eu te esperarei, eu estou te mandando a passagem, venha. Irresistível. Existe algo que se chama mágica. A mágica do Rio de Janeiro é uma coisa que a gente não consegue comentar. Viajar pelo mundo, conhecer a Noruega, a Austrália, Japão, França, onde eu convivi, é maravilhoso. Cultura, arquitetura, mas a volta é muito melhor. O Rio de Janeiro tem uma condição, uma qualidade de vida interna, não tão externa, mas interna, interior, que é absolutamente única, no meu ponto de vista. É uma coisa muito subjetiva, tudo que eu estou falando. Né? Adoro São Paulo. São Paulo, eu morei 4 anos. A minha infância, eu nasci em Tel Aviv, Israel. Eu nasci em Tel Aviv, Israel. Na verdade, quando eu nasci em 46, era Palestina ainda. Passou a ser Israel em 48. E meu pai me trouxe para cá com 2 anos de idade, aqui para São Paulo, direto para São Paulo, no bairro Bom Retiro, na Rua da Graça, 464. E lá eu convivi 8 anos, 7, 8 anos. E lá eu aprendi a ser criança feliz. Eu brincava na rua, nunca fomos ricos, nunca. Meu pai nunca foi rico. Meu pai era um negociador de tecidos e nunca tivemos muitas condições financeiras boas. Mas ali eu aprendi o que significa uma infância fantástica comparada com a de hoje. Hoje as crianças não jogam mais bola na rua, não jogam, não brincam de bafo, bolinha de gude, soltar pipa, é uma coisa rara. Hoje as crianças todas estão internadas, na verdade, na cibernética, né? Que é uma pena. Inclusive eu tenho um filho de 15 anos, um bom estudante, garoto maravilhoso, temporão, 3º casamento. Ele não larga a internet, quer dizer, vai para a escola, é bom aluno, chega, fica lá brincando com os amigos dele. Eu prefiro ele, inclusive, é um sacrifício que é válido. Eu prefiro ele em casa, sob o meu domínio, do que na rua hoje em dia.
seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, o perigo ronda, é terrível, terrível. É tão grave quanto a falta de hospitais, falta de médicos, falta da saúde pública. A segurança, você vê as pessoas passando pela rua, olhando para o lado, com medo de serem atacadas a cada instante. Não existe mais qualidade de vida, de ir e vir. Mas voltemos a falar de cinema. Pelo menos isso aqui contemporiza um pouco toda essa tragédia humana, né? O Dante de Alighieri, de repente, antecipou-se e era também um pouco carioca e paulista brasileiro. Tomara que politicamente as coisas mudem radicalmente. Eu queria fazer uma pergunta seguinte. Seus filmes, eles têm uma tonalidade sexual sempre aflorada, né? Você fez várias cenas eróticas. Uma delas, que para aquela época foi até provocativa, não sei, você pode me dizer, que foi uma cena de um beijo homossexual. E hoje a gente viu um caso recente numa novela, Amor à Vida, que teve esse beijo e criou um rebuliço na sociedade. Eu queria que você falasse como que você, naquela época, fez uma cena homossexual e que você sentiu, crítica, o que você ouviu a respeito? O homossexualismo, o sexualismo, porque não existe o homossexualismo, existe o sexualismo, né? Porque a carne é fraca, as fantasias são gloriosas, dadivosas, todas elas. Os poros, eles são absolutamente excitantes no homem e na mulher. Então, esse lado homossexual nunca me atingiu de uma forma tão, digamos assim, drástica, ou como se fosse uma violência existencial e social. Não. O primeiro filme, Estranho Triângulo, eu contraceno com José Augusto Branco, ele depõe exatamente, formata o homossexualismo entre dois homens, nesse caso, eu e ele, e o filme gera em torno disso, certo? Agora, nada foi tão, conforme você falou, nada foi tão vibrante, tão revelador e tão polêmico quanto o filme Gisele. Gisele nada mais. Eu escrevi juntamente com Vitor de Mello, também falecido, meu companheiraço, cinematograficamente falando, de cinema, fizemos juntos mais de 10 filmes. Nós nos baseamos, você vai morrer de rir, em cima de Emanuele, na época. Então, Gisele é uma Emanuele brasileira e, sobretudo, o filme do Pasolini, que é Teorema. Se você reparar bem, é uma garota que vem da Europa e que já destrói o que já está destruído, né? Uma família. A concepção, basicamente, é essa, né? A textualização do filme. E lá todo mundo é bi, todo mundo, inclusive o cavalo. Inicial, um cavalo está sendo, na verdade, a égua está sendo possuída pelo cavalo dentro de um aras, e se houvesse possibilidade de descrever, até o cavalo é bi. Mas todo mundo nesse filme, Alba Valéria, que é a Gisele, a Maria Lúcia Dal, que faz a tia dela, o Nildo Parente, maravilhoso ator, e que é pedófilo no filme também. Olha só, todas as ambientações sexuais, elas existem e são performáticas no filme. Faltou simplesmente o sexo explícito, né? E o Ricardo Faria, que é um jornalista, um escritor, que eu coloquei na parada também, o loirinho, e que dei um beijo. Vou te contar como é que foi, para vocês não acreditam. O Ricardo Faria faz o filho, o primo da Gisele. Ele advém de uma longa jornada, de uma longa viagem, eu o recebo na fazenda onde eu sou capataz. Isso em 1982 era gloriosamente bonito, mais do que hoje, né? Mais bonito não, digo eu, mais, digamos, mais fisicamente bem comportado, né? Muito bem, então eu pedi para o diretor de fotografia, para segurar a onda, que eu vou dar um beijo de língua no garoto. Eu queria pegar a reação dele. Como eu sou produtor do filme, eu queria o de melhor. Todo mundo, na verdade, se revelasse um grande ator, grandes atores, grandes intérpretes. Então eu falei, ó, segura a onda que eu vou dar um beijo de língua nele de verdade, naquele beijo técnico. Não existe beijo técnico no cinema nem no teatro, não.
lábio se tocou, língua se tocou, mesmo que só sem língua, fudeu. O cara é casado, vai descasar porque um novo comportamento, uma nova vigora, uma nova atração física. Beijou lábio com lábio, uma foda. Não no meu caso, porque não é o caso do Ricardo Faria. Apesar de ser um garotinho muito bonitinho na época, que mereceria realmente um trato melhor, né? Mas deixamos esse lado para... eu dei um beijo, um chupão na boca dele, o filme mostra isso. Ele leva um susto, se vocês observarem bem o olhar dele, ele leva um susto, um tremendo susto. E, na verdade, eu seguro ele, estamos nus, eu beijo o Cacilho, eu tomo a iniciativa, e quem entra dentro da casa é a Alba Valéria, que leva um susto também ao me ver juntamente com o primo dela, naquela atitude, né, homossexual, chamando. Ela se despe e entra, e uma belíssima suruba, altamente romântica, porque é um negócio muito bem filmado, de bom gosto. E produziu a polêmica, tanto que esse filme foi proibido pela censura. Na época existia a censura federal, eu tinha que levar o filme 35mm debaixo do braço até Brasília. Fiquei 2 meses hospedado, indo e voltando, hospedado no Hotel Nacional, bem é verdade, bebendo um whiskyzinho bem legal, etc., na expectativa dos censores liberarem o filme. E ao mesmo tempo do meu filme tinha também o filme Império dos Sentidos, também fora proibido na época. E quando eu recebi o telefonema do Fernando, que era o meu agenciador lá, a pessoa lá em Brasília que fazia exatamente o trabalho de censurar, justamente, era, digamos assim, o representante do meu filme em Brasília, né? Ele ligou, mostra, está liberado, só que está liberado com um certificado 001, filme pornográfico, considerado pornográfico. Eu disse, oba, maravilha. Eles acharam que, porra, com esse subtítulo iam desmoralizar ou fazer com que o filme não funcionasse. Funcionou. Aliás, eles foram bastante inteligentes, o pessoal da censura, da ditadura, né? Na verdade, na época era a ditadura. Eles foram malandros, eles sabiam que ao liberarem filmes de sacanas, iam contemporizar possivelmente os ânimos da população. E foi feito, realmente havia esse lado. Eles proibiam muito mais peças de teatro, músicas do Caetano, do Chico, a Ruth Escobar, enfim, aquelas peças digamos, subversivas. Eles não achavam que os filmes sacanas eram subversivos, porque eles se viam neles, possivelmente. Negócio de dualidade, quer dizer, a simbiose, né? De repente aflorou. Dizer, não, pode deixar soltar esses filmes aí, na verdade vão amenizar um pouco o comportamento anárquico da população. Anárquico entre aspas, né? Mas eu me sinto um pouco responsável pela democracia atual. Porque eu saí com a Odete Lara, com a Norma Bengel, nós saímos nas ruas, como é a passeata dos 100 dias, como é a marcha dos 100 dias, estou lá, tem inclusive a fotografia ao lado delas, etc. Eu sempre meu comportamento sempre foi anárquico, mas extremamente democrático, né? E hoje eu sou um dos poucos cineastas, artistas. Eu até me gostaria que eu saia nas ruas empunhando cartazes contra a corrupção. Poucas vezes você vê algum ator famoso, colega meu, que fazendo isso, porque eles estão imbuídos, eles estão, na verdade, acorrentados, algemados às publicidades, exatamente dos formadores, quer dizer, do sistema, né? E não podem sair contrariando o próprio interesse, ou seja, eles são como que se chama, hein? Reféns exatamente do negócio, do próprio negócio. Aí você não vai ver um ator, uma atriz famosa empunhando cartaz no meio da rua. Somente uma que eu posso até falar, que eu a vi, estava junto comigo, que é a Cátia D'Angelo. Ela, como ela não é televisiva, então ela fez parte dessa confortação democrática, né? Até hoje, eu no Face, vocês podem ver, eu sou bastante ativo, né? Mas, cinematograficamente, como você tinha falado, aquele beijo
foi fundamental no cinema nacional. Mas havia um outro beijo também importante do Denville de Almeida, né, o filme que teve o Anselmo Vasconcelos e o Toninho, como é que é? República dos Assassinos. Também tem um beijo também vigoroso também. Mas eu, de uma certa forma, o público, quer dizer, a imprensa, a mídia, faz questão de elogiar esse meu grande momento gay no cinema, mas que na verdade não é nada mais, nada menos do que apenas uma performance cinematográfica. Mas eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz que a vida, todo mundo dá mais ou menos uma relação, fazer uma analogia ali, mas a vida é como se fosse um parque de diversão. Você paga a entrada, você tem direito a brincar em todos os brinquedos, você entra feliz da vida e vai brincando de brinquedo, mesmo esperando na fila, algumas filas maiores, outras menores, naquele brinquedo. E você tem obrigação de brincar em todos os brinquedos, porque já foi pago, né? Antes do parque fechar, o que significa a morte, né? Quer dizer, mais ou menos uma analogia entre vida e morte. Então, para mim tudo é uma grande brincadeira, eu aproveito cada segundo. Por exemplo, agora, sendo gravado por você, eu sinto veementemente a importância e minha vaidade agradece. Você fez a pergunta... Zequinha de Abreu. Sim, Zequinha de Abreu. Eu sou diretor de um filme também, antes do Zequinha de Abreu. Na verdade, o título do filme é uma música dele que se chama Só pelo Amor Vale a Vida. Só pelo Amor Vale a Vida. É sobre a obra e vida de Zequinha de Abreu, que é um maravilhoso compositor, nasceu em Santa Rita do Passa Quatro, aqui em São Paulo, tem outra Santa Rita, lá em Minas Gerais, né? Ele compôs Tico Tico no Fubá, entre outras 200 grandes canções e músicas, melodias. Tico Tico no Fubá é uma das músicas mais tocadas pelas filarmônicas do mundo inteiro, juntamente com Garota de Ipanema. Porque Garota de Ipanema também, por acaso, o bar também estou filmando. É sobre os anos 60, 70, as pessoas que frequentavam Garota de Ipanema. Também estou dirigindo, produzindo e filmando. É sobre a parte hilária dos anos 60, 70, né? Eu já filmei 35% desse filme. E do Zequinha de Abreu, também estou a 30%, estou fazendo captação de recursos particulares. Porque esse negócio de captação de recursos oficiais é uma tremenda cilada, né? Porque só conseguem, na verdade, as mesmas 6 produtoras distribuidoras. Não me perguntem por como, porque é uma coisa complicada e, de repente, é contraproducente eu dizer como isso funciona, tá? Como cineasta. Acontece, então, que eu estou pegando pequenos patrocínios de pessoas que acreditam no Zequinha de Abreu como filme e gostariam, pessoas de Santa Rita do Passa Quatro, né, na verdade. Eles estão financiando o filme. O filme tem um orçamento mínimo. Eu consigo fazer porque a equipe técnica profissional que trabalha comigo, os atores que trabalham comigo, a Rossana Guessa e Leonardo Arena, entenderam a importância desse filme e estão, na verdade, não estão exigindo nada. Estão sendo, na verdade, o pagamento é mínimo para a gente sintetizar a coisa. Então, e quem me trouxe, na verdade, para Santa Rita do Passa Quatro é a nossa amiga Mirella Spadon, que é da família tradicional de Santa Rita. Eu a conheci num determinado momento, fizemos uma grande amizade e ela me levou até Santa Rita e me apresentou ao Zequinha de Abreu, a família do Zequinha de Abreu, porque eu também desconhecia. Zequinha de Abreu, para mim, era apenas um compositor igual ao Ernesto Nazaré, etc. Esse filme, ele é altamente poético e altamente musical. Foge de uma forma
forma radical a tudo que eu anteriormente constituí como sendo cinema. Apesar de eu ter sido o diretor de uns filmes considerados um dos filmes mais... Alguns críticos e profissionais e alguns experts do cinema como sendo um dos filmes mais importantes do cinema nacional de todos os tempos. Mas como eu não sou o Glauber Rocha, nem o Cacá Diegas, nem o Pedro Paulo, nem o Joaquim Pedro de Andrade, nem o Arnaldo Jabor, então esse filme não teve tamanha força, tamanha importância. Se chama Ódio. Ódio tem sido agora, houve um remake do Ódio pelo Luiz Rangel. Ele está ainda editando e finalizando o filme. Enfim, eu fico muito orgulhoso e muito feliz de saber. Mosse, com uma vida dedicada à arte, você acha que o país, a imprensa, as pessoas reconhecem a sua obra? Rafael Spaca, reconhecer minha obra, mesmo que não seja numericamente amplo, mas os poucos, se a gente pode considerar como sendo, eu já fico muito gratificado, é maravilhoso. Eu entendo perfeitamente, quem mais valoriza a minha obra é o povo que assistiu meus filmes. São milhões de pessoas que adentravam nos cinemas, como te disse anteriormente, entravam nos cinemas de bairro, e entravam, os cinemas geograficamente se situavam bem perto de suas residências. Eu sinto que são órfãos desses filmes, da minha pessoa, produtor, cineasta. Eu não tenho tido mais condições hoje de fazer tantos filmes quanto fazia anteriormente, quer dizer, nos anos 70, 80, por N razões que já falei. E culturalmente falando, não existe nenhum item que desvalorize meus filmes. Todos os meus filmes, mesmo sendo considerados como porno-chanchadas, como filmes eróticos, eles têm por trás, eles têm a capa, os cartazes são do Ziraldo ou do Benício. Os diretores de fotografia são os mais importantes do cinema nacional. Os atores, os mais importantes do cinema nacional. Então, a revelação dos filmes era na Revela aqui de São Paulo ou na Líder do Rio de Janeiro. Se você observar bem, a cultura do bem-estar é tão importante quanto a cultura, digamos, filosófica, a cultura literária, a cultura psicológica. É tão importante quanto. A cultura do bem-estar, que eu quero dizer, né, é o cara entrar no cinema fundamentalmente e unicamente para se sentir bem e sair. Tudo bem, eu não deixei vários enigmas, várias contextualizações pensativas, não são filmes psicológicos, não são filmes herméticos, sobretudo herméticos, são filmes, malandramente, um dia, só para você ter, um dia eu cheguei no Luiz Severino Ribeiro Júnior, não o neto, o pai do Júnior, era o maior exibidor do cinema nacional, que compartilhou comigo e foi meu parceiro em mais de 10 filmes. Eu cheguei um dia, chegando na Europa, um roteiro muito cabeça, alma muito hermético. Ele chegou para mim e disse assim: Moça, você tem certeza que você quer fazer esse tipo de filme? Esse tipo de filme eu não passo nos meus cinemas, não. Tem que ser alguma coisa mais popular. Faça coisa popular, ganhe dinheiro com popular e posteriormente faz os teus filmes cabeça, ou filmes chamados enigmáticos, herméticos, os filmes intimistas, né? Carlo Mossi, o nome desse programa é Zootropo e o subtítulo é Revelar para você o que o cinema te revela. Eu queria saber de Carlo Mossi o que o cinema te revela. O Rafael Spaca, Zootropo, para quem eu estou orgulhosamente e honradamente dando essa entrevista, mais uma, né? O que o cinema me revela? Essa foi a pergunta, né? O que o cinema me revela mais importante são os fotogramas existenciais. Não é que seja a coisa mais importante da minha vida. Eu saberia viver muito bem sem o cinema. Não saberia viver sem assistir cinema, filmes. Mas fazê-lo hoje em dia não é tão importante quanto a recordação de ter feito coisas maravilhosas. Então, eu me revelo diante do cinema de uma forma bastante clássica. É a angústia de ver
que não existe a lei da obrigatoriedade no cinema como havia nos anos 70. Nós tínhamos 120 dias de obrigatoriedade para passar nos cinemas. Hoje esses 20 dias não significam absolutamente nada. A gente tem que impor nossos filmes brasileiros, sejam eles de todos os gêneros, alguns muito ruins, tudo bem. Nem todo mundo tem a capacidade de fazer um filme espetacular. Mas eu sou a favor de uma exibição mais patriótica. Eu acho que nós estamos sendo colonizados, mantendo-nos colonizados pelo cinema americano, que logicamente adoramos, gostamos, mas na nossa própria terra, na nossa própria pátria, aqui em Pindorama, a gente vive de pires na mão, de chapéu, pedindo pelo amor de Deus para exibir filmes de colegas meus. Tem filmes maravilhosos, complementados, finalizados e que não tem espaço para serem exibidos. Eles são exibidos em festivais. Os festivais viraram, na verdade, o palco de exibição de filmes nacionais, os festivais, e não propriamente os cinemas. Então, essa é a minha revelação mais importante. O nosso mercado ele tem que ser revigorado. E para isso, substancialmente, na minha opinião, humilde, subjetiva opinião, é importante a lei da obrigatoriedade. Sou radical? Sou radical, sim. Essa é a minha revelação mais importante no cinema, porque não adianta termos bons filmes, cineastas jovens, maravilhosos, que eu compactuo, eu gerencio eventualmente, eu vejo filmes, curtas-metragens maravilhosas, inclusive você tem um livro fantástico sobre curta-metragem, mas que não tem espaço cinematograficamente falando. Então, na verdade, eles inexistem. O cinema nacional só vai existir quando nós tomarmos conta do mercado nacional exibidor, distribuidor, e não somente meia dúzia de filmes. Um filme hoje faz sucesso com 2, 3 milhões, para não ser repetitivo, que eu falei isso no inicial, todo mundo aplaude, solta rojões, mas não basta. É preciso de pelo menos 20 filmes façam sucesso simultaneamente. Isso temos capacidade. Temos excelentes diretores, nem tão excelentes, mas atores maravilhosos. O que precisamos, sobretudo, e é relevante isso, são de roteiros, de roteiristas. Nós não temos bons roteiristas. O nosso cinema é um cinema muito regional, muito localizado. Não é um cinema... Você vê que filmes argentinos fazem mais sucesso no mundo todo do que filmes brasileiros. Porque o brasileiro não sabe se desvencilhar do regionalismo. Piadas contadas no Rio de Janeiro provavelmente não são muito bem aceitas em São Paulo e vice-versa. É questão, na verdade, burocraticamente estética. Então, nós temos que ver e se fundamentar em cima de cinema universal, com uma linguagem universal. A gente tem que captar essa teoria e se transformar na prática. Mas, olha, do jeito que as coisas vão, eu sou muito pessimista. Enquanto esse grupinho administrativo do cinema nacional continuar fomentando os seus próprios umbigos e não dando espaço a mim, eu tenho maior dificuldade, só para complementar, isso é importante. A Ancine me liberou, me certificou, na verdade, me liberou a captação de 4 milhões de reais para fazer Garota de Ipanema ao bar. E não consegui levantar um tostão ainda, porque os marqueteiros, os marketings de grandes empresas, eles já têm dinheiro reservado para os mesmos, sempre os mesmos. Isso se torna quase impossível, não somente eu não vou citar nomes de outros diretores, colegas meus, que não tem que provar mais nada, que fizeram maior sucesso nos anos 70, 80, 90, e que não tem condição de fazer um filme hoje e morrem de tristeza. O Vitor de Mello é um deles, o Alberto Salvé é outro, apesar de doentes, mas o que mais, entre outros, o que mais proporcionou a morte deles, a ida, um pouco até... É exatamente a tristeza de não poder fazer aquilo que se mais gosta, é fazer cinema. Isso aí é muito importante dizer, porque a Ancine, sobretudo, que eu acho que está sendo muito bem administrada, eu gosto da Ancine, ela poderia fomentar
chamar, vem cá, Mossi, vem cá, Cláudio Cunha, vem cá, Xavier de Oliveira, vem cá, enfim, o próprio Neville de Almeida, olha, tem 1 milhão para você fazer um filme, você não tem que provar nada, simplesmente faça um filme. Não, mas a burocracia é tamanha hoje em dia, a gente tem que se transformar, a gente tem que se travestir de burocrata, de contador, de advogado, de tudo, mas nós somos apenas cineastas e a gente não tem condições financeiras de chamar, executar esse papel. Executar dessa forma. Então, existem certos cineastas que a Ancine, sobretudo a Ancine, que está captando muito dinheiro e tem reservas muito importantes de financiar grandes diretores paulistas, cariocas, sulistas, nordestinos, que já fizeram sucesso um dia e que não têm condições de fazer um belo trabalho, cinematograficamente falando.